Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui do AU Online, o nosso momento de conversa com você, nosso espectador, onde a gente fala sobre assuntos importantes para o seu dia a dia. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do AU a Cleci Taka, que trabalha com a linha de desenvolver receitas aqui na cidade de Erechim, e essas receitas têm chamado muita atenção na internet, principalmente para quem quer ter uma vida saudável, uma alimentação mais saudável. Cleci, seja bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui no AU. Muito obrigada, Leandro, obrigada, é prazer enorme em estar conversando com você, divulgando o meu trabalho. Bom, hoje em dia todo mundo está preocupado, né, com a alimentação, cada vez mais se preocupando com a sua saúde, porque a gente vive um mundo muito industrializado e a gente vê um crescimento da população se preocupando bastante com isso. Eu queria saber de você, né? Como é que tu começou a tua carreira de se preocupar também com a alimentação saudável? Porque quem te acompanha nas redes sociais, a gente vai deixar aí o link para você acompanhar a Cleci, já conhece teu trabalho de desenvolver as receitas. Mas como é que isso começou na tua vida, Cleci? Beleza. Então, eu nasci com intolerância a glúten e lactose. Fiz exame genético e foi constatada essas intolerâncias. Porém, eu tive o diagnóstico bem tardiamente, foi lá em 2016. Até então, eu buscava os médicos, mas os meus exames estavam sempre todos perfeitos, não tinha uma causa eu me sentir mal e sentir todos aqueles sintomas. Foi então que em 2016 eu procurei um alergista. E esse alergista, na anamnese, ele já constatou que eu tinha intolerância a glúten. Ele pediu o teste genético e, efetivamente, intolerância a glúten e lactose. Primeiro veio aquela sensação de perda que eu acho que todo mundo que tem diagnóstico de intolerância ou alergia alimentar sente. Mas, em seguida, vamos tocar a vida. E eu fui no supermercado, né, buscar alimentos para quem tem restrição. Na época, em 2016, a oferta de alimentos para intolerantes a glúten e lactose e quem tivesse síndrome do intestino irritável, porque o meu diagnóstico só ocorreu quando eu já estava com síndrome do intestino irritável e a saúde bastante debilitada. Então era assim, muito raro encontrar algo bom. Aliás, eu acho que nem tinha nada bom em 2016. E eu me apavorei com aquelas comidas sem uma textura agradável, sem sabor, esquisita mesmo. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar cursos, congressos, enfim, tudo que se relacionasse nessa área de intolerância e alergia alimentar. E eu fiz curso de gastronomia funcional, participei de vários congressos, eventos, enfim, tudo que se relacionasse a intolerantes, a restrição alimentar, a síndrome do intestino irritável, eu participava. E eu acabei aprendendo a cozinhar, graças a Deus, né? Porque imagina uma italiana típica, comilona, gulosa, de repente ter que retirar da sua alimentação um alimento que estava no café da manhã, no almoço e no jantar. 5 anos depois mudou bastante o mercado de intolerante para pessoas que têm intolerância? Sim, hoje em dia o mercado conta com produtos muito bons, com produtos muito semelhantes aos tradicionais com trigo. Pois é, hoje nas tuas redes sociais tu traz receitas aí que as pessoas, por exemplo, outro dia eu vi um picolé, né, que é com leite, e a pessoa, por exemplo, quem tem intolerância, pensa, poxa, como é que eu vou comer isso? E tu traz essas versões diferentes. Como é que é o processo de desenvolver a receita? O que você procura fazer para desenvolver uma receita? Inicialmente, a receita tem que ser saudável. Eu não abro mão de ser saudável, porque tudo que eu posto, eu acabo comendo. É a minha alimentação do dia a dia. E é óbvio, né? Eu procuro deixar ela o mais natural possível, o mais funcional possível para prevenir, né? Ou restabelecer. Prevenir e restabelecer a saúde das pessoas. Tem alguma receita que essa faz sempre que é a tua preferida? Não. Eu acho que a diversidade alimentar é a chave
da boa alimentação, da alimentação saudável, de quem efetivamente busca qualidade de vida. Porque a qualidade de vida, ela proporciona o bem-estar do corpo, um corpo funcionando corretamente, ele previne doenças, promove o emagrecimento, garante energia para fazer todas as atividades que a gente tem que fazer no dia a dia, e quando a gente está no processo, né, a gente acaba elevando muito a autoestima. Bom, o pessoal sempre confunde um pouco quando fala alimentação saudável, achando que vai custar caro. Mas a alimentação saudável pode ser barata, né, no teu ver, ou é uma alimentação assim que ela tem um custo mais elevado? As pessoas conseguem fazer uma alimentação saudável gastando pouco hoje em dia? Eu acho que é tão democrática quanto a alimentação industrializada. A gente decide o quanto quer gastar. Inclusive, tem pratos bem mais econômicos, porque se a gente utilizar os produtos da estação, esses pratos, esse almoço, esse jantar pode se tornar bem mais econômico. Bom, você tem um destaque, você tem um trabalho muito legal no Instagram. Como é que surgiu a tua ideia de levar tuas receitas, gravar vídeos, conversar com um público diferente através das redes sociais? Quando que começou esse projeto? Muito bem, então, beleza, aprendi a cozinhar. E a gente acaba conhecendo nesse meio, nesse mundo, várias pessoas com intolerâncias, alergias, restrições alimentares. E eu comecei a compartilhar as minhas receitinhas pelo WhatsApp. E só que em 2018 veio a pandemia, né? E essa procura foi se intensificando. Daí eu pensei assim, vou montar um Instagram para divulgar as receitinhas para os meus amigos ali, para os meus conhecidos, nada audacioso, né? Só para me poupar um pouquinho de trabalho. E a coisa foi tomando uma proporção bem bacana, tanto que até setembro de 2022 eu era sócia de um escritório de advocacia que me garantia uma renda muito bacana. E em agosto de 2022 eu tive uma proposta de uma empresa para desenvolver alguns alimentos onde eu tive que optar ou por um ou por outro. Demora muito o processo para desenvolver uma receita? Ou você algo rápido? Como é que funciona o teu trabalho diário? Depende. Quando é para empresa que envolve ingredientes específicos e custos, demora mais. É mais complicado. Agora, quando é uma receita assim para satisfazer uma necessidade da família, é mais fácil. Normalmente a pessoa me manda a receita original, eu faço ela, vejo como é que fica a textura, sabor, enfim, e faço ela, transformo ela da maneira que a pessoa me pede, sem glúten, sem lactose, sem ovo, sem não sei o que, enfim. Eles me dizem a restrição e eu elaboro de acordo com a restrição dele, faço vários testes e quando eu estou feliz, quando eu comeria aquele produto e, claro, com certa satisfação, com muita satisfação, diga-se de passagem, eu entrego a receita pro meu cliente. Pois é, tem muita gente que fala assim, poxa, sem açúcar vai perder o gosto, sem leite talvez vai perder a textura, você mesmo falou que você faz a receita, você prova e tudo mais. Teve alguma receita, alguma história de receita que pode contar pra gente que tu provou e disse assim, olha, eu nem acredito, tá um gosto maravilhoso, parecidíssimo e eu acabei mudando os ingredientes e ficou saudável. Tem alguma história de receita assim, que tu pode contar pra gente? Tem sim. Eu acho que foi uma das primeiras receitas que eu elaborei e foi para uma avó que fazia uma nega maluca para os filhos dela. E essa nega maluca era muito famosa na família. Só que o que aconteceu? Nasceu um netinho intolerante a glúten. E daí, como é que a gente vai... Ela pensou assim, como é que eu vou levar adiante essa minha tradição que eu cultuo com tanto carinho e vou deixar um dos meus netinhos ali sem apreciar a minha nega maluca. Aí ela me procurou, me mandou a receita, eu fiz a receita, vi como é que ela ficava, elaborei, mandei para ela e assim, é uma satisfação imensa, porque
porque ela me ligou, me contando que ela distribuiu as receitas para toda a família e hoje ela não faz mais a nega maluca dela tradicional, ela só faz a nega maluca saudável e toda a família come, adora e enfim. Já recebi inclusive indicações dela para elaborar receitas para outros conhecidos em função dessa nega maluca. É aquela coisa, né? Tem coisas que têm valor, tem um valor lindo, né? Tanto que assim, as receitas que eu vendo, né? Óbvio que eu não publico. Você pode revirar no Instagram. Nega maluca, eu acho que nunca vai ter, porque pois é, isso que é um trabalho que eu já fiz e eu já fui remunerada, né? Então... Isso que eu ia te perguntar como é que tu faz a tua questão da tua seleção do conteúdo que tu vai publicar lá no Instagram? Como é que tu escolhe aquelas receitas, o teu trabalho para você encaminhar para o teu público lá? Eu gosto de escolher ingredientes da estação. Eu faço também as receitas de acordo com as datas festivas. Festivas e não festivas. Sempre focando no saudável. Agora no verão, alimentos mais refrescantes. No inverno, alimentos mais quentes, aconchegantes. Mais ou menos assim. E é o que eu como, né? É o meu dia a dia. Pois a questão da alimentação saudável, né? Ela, como tu vai falar assim, olha, mesmo da questão da alimentação industrializada, mas quem come a comida saudável, essa comida preparada por você, ela tem uma mudança na rotina dela, por exemplo, na questão da saúde, da quantidade de alimentar dela acaba... Porque a gente sabe, por exemplo, a comida industrializada, um hambúrguer, a pessoa come e ela mesmo saciada come mais, a industrializada tem essa tendência de levar a pessoa mais. Mas a saudável, ela sacia essa ansiedade, como é que tu vê a tua experiência sobre isso? Eu acho que é assim, primeiro, se a gente busca qualidade de vida e não está satisfeito da maneira que a gente se encontra, a gente tem que identificar os hábitos que estão nos levando a esse ponto que a gente de repente não está tão satisfeito com a gente. E isso implica em sair da zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. É muito mais preferível buscar esse milagre fora, numa pílula, numa fibra, numa injeção, num chá, enfim. A indústria vive inventando soluções milagrosas de fora. Só que normalmente isso não dá certo. Para mim nunca deu certo. E eu até tentei. E as pessoas não entendem que a mudança, o hábito tem que vir de dentro. E no momento que a gente começa a dar andamento a esse processo, essa mudança de hábito, os resultados vão acontecendo, vão aparecendo e daí é inevitável, não tem como voltar atrás, porque a gente começa a ver os bons resultados, render mais no trabalho, no lazer, enfim, estar mais disponível para fazer as coisas, mais disposto, melhora o sono, emagrece, enfim, a gente acaba se apaixonando pelo processo e daí vai. Agora, efetivamente, não é fácil mudar, não é para os fortes mudar hábitos, é para os fortes, ainda mais com a constante promessa de que alguma coisa lá fora pode mudar a tua vida. É importante a pessoa... Bom, quando a gente fala na questão da alimentação saudável, tem uma palavrinha em inglês aí que até você me apresentou a primeira vez agora que eu estava vendo falar isso, mas eu acho que é um assunto muito importante, é Food Map. Isso. Conta pra gente o que é isso. São carboidratos fermentáveis que incomodam todas as pessoas que têm síndrome do intestino irritável e também pessoas que não têm, que causam aquele estufamento. Você até nem comeu muito, mas de repente parece que deu uma paradinha no estômago, o abdômen distende, aquela história. Eu sempre fui assim, magrinha, mas com aquela barriguinha saliente. E são justamente esses alimentos fermentáveis. Há uma lista, né, de alimentos fermentáveis. Se a pessoa tem síndrome do intestino irritável, tem que buscar auxílio de médico nutricionista.
Cada dieta é individual, ninguém tem as mesmas restrições dos mesmos alimentos. Daqui a pouco tem uma pessoa com síndrome do intestino irritável e pode comer tranquilamente um ou outro alimento com alto FODMAP. Então, o recado que eu deixo é o seguinte: a dieta do amigo, o suplemento do amigo, o protocolo do amigo não serve para você. Você tem que buscar o auxílio de um profissional da área de saúde, de preferência nutricionista e médico, que daí em conjunto eles fazem um trabalho muito mais abrangente e consciente. E é a partir do que você vai levar para esse médico, para esse nutricionista, que ele vai elaborar uma dieta. Essa dieta não é para sempre. Ela tem 3 fases, a fase de exclusão, depois o Nutri vai decidir a forma que vai reintroduzir os alimentos, e a terceira fase é de percepção, onde a gente percebe a quantidade de alimento que pode comer, ou tem casos que a pessoa pode comer normalmente e tem casos que você vai ter que restringir o consumo de certos alimentos. É o meu caso. Muito bem. Bom, eu queria que tu desse uma dica, então. É importante a gente seguir falando dessa questão que tu falou, a gente tem que buscar nutricionista, né? Então, se você quiser fazer uma alimentação saudável, o primeiro passo é buscar um nutricionista. É isso? E depois, aí você começa, baseado naquela nutrição, segue lá a Cleci nas redes sociais e vai encontrar muita coisa legal para você fazer e manter dentro da sua dieta. Bom, se você seguindo aí então a sua dieta. Vamos falar agora da questão que muita gente está se perguntando, está assistindo aí e falando, poxa, eu gosto de comer comida saudável, mas às vezes eu dou uma escapadinha, né? Acabo aí saindo com os amigos, como uma pizza, alguma coisa fora aí da minha dieta. É possível se alimentar, acontecer isso? Como é que é esse hábito assim? Se a gente tem o hábito de se alimentar sempre bem, não tem problema nenhum de vez em quando comer uma pizza, tomar um chopinho, ir numa churrascaria, enfim, se permitir, porque isso não é um hábito. Então, vá sem peso na consciência, vá feliz da vida, aproveita, porque isso não é um hábito. Você sabe que no outro dia você vai retomar os seus hábitos saudáveis e tudo certo. Não existe uma ditadura. E da mesma forma, qualquer pessoa, né, pode sim, de vez em quando, se permitir. Com síndrome do intestino irritável, com intolerâncias alimentares, normalmente os médicos receitam algum medicamento para auxiliar nesse fator, o dia que exagerou. Ou não, a pessoa toma um chazinho e já fica bem e está tudo certo. Mas o importante é a pessoa seguir, né, sempre as orientações e ter o hábito de alimentação saudável, né? Isso. Antes que eu me esqueça, eu não tenho nada contra a indústria de alimentos. Muito pelo contrário, eu acho que o mundo tem que ser muito grato às empresas de alimentos, de ultraprocessados, de qualquer tipo de alimento, porque eles diminuíram muito a fome no mundo. E quando se trata de fome, não existem argumentos. E é graças a essa indústria de alimentos que o alimento chega a locais assim que um alimento in natura não chegaria, né? E quando a gente precisa, a gente come ultraprocessado e não tem problema nenhum. É a questão do hábito. E de resto tá tudo certo, a gente, né? tem que saber o que é melhor pra gente, né? Como tu falou, aquela questão assim, de você querer saber o que é melhor pra você. Se você acha que comer o alimento industrializado te faz feliz, faça, mas talvez também tente comer um pouco de alimento saudável, né? Tentar fazer aquela balancinha é sempre a melhor opção. Bom, Cleci, eu quero agradecer a tua vinda aqui ao AU, muito obrigado, e dizer o seguinte, as portas do AU estão sempre abertas para a gente falar de alimentação saudável, porque é um assunto muito importante para a nossa comunidade, para a saúde da nossa comunidade, então volte outras vezes, viu? E sucesso para você. Muito obrigada, agradeço. Muito bem, você pode seguir a Cleci nas redes sociais que estão aparecendo na tarde aqui e ficar por dentro de todas as informações que ela disponibiliza nas redes sociais de forma gratuita sobre alimentação saudável. Também nas nossas redes está lá o link para você acessar. Obrigado pela sua audiência aqui, pela conversa conosco e a gente se encontra no nosso próximo bate-papo. Até lá!